Caríssimos fiéis, eis que nós estamos na 8ª de Natal e, portanto, ainda hoje é Natal, diga-se de passagem. E neste dia, a Santa Romana Igreja festeja a circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo, 8 dias após o seu nascimento. Recebe nosso Senhor o sinal de consagração a Deus do povo eleito. E assim, temos a demonstração da sua verdadeira humanidade. Ele é verdadeiramente homem, nascido do povo eleito, mas também a sua consagração a Deus. Ele justamente veio para fazer a vontade do Pai. E ainda derruba as primeiras gotas de seu sangue pela nossa salvação. E mostra, portanto, que toda a sua vida será dedicada a fazer a vontade do Pai, na realização da obra da redenção, para que nós tenhamos, pela sua paixão e morte na cruz, a bem-aventurança eterna. E assim, nós vemos claramente que Deus não nos abandona. Ele veio até nós, Ele veio sofrer atrozmente por nós, justamente quando nós éramos seus inimigos, quando nós estávamos separados dele pelo pecado original. E assim, seu amor misericordioso sempre nos busca e visa nos elevar de nossas misérias à união com Deus pela graça. E assim nós já devemos iniciar este novo ano civil, o ano 2023 da nossa salvação, bravos, firmes e corajosos, com uma verdadeira esperança, fundada não nas nossas forças, fundada não no mundo e nas suas ilusões, mas sim fundada na bondade e na onipotência de Deus, que está sempre conosco. E como diz São Paulo, devemos esperar na bem-aventurada esperança. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo triste. Aqueles que estão afastados de Deus, que soterrados nos prazeres, riquezas e mentiras deste mundo anticristão, e que se encontram iludidos por uma impossível vida perfeita e isenta de sofrimentos, são como porcos na lavagem, incapazes de olhar para o alto, incapazes de vislumbrar os bens eternos, e contentam-se com os baixos prazeres da lama e dos restos apodrecidos. E como o mundo é incapaz de satisfazer as suas aspirações, afinal de contas, as tribulações e os sofrimentos são inevitáveis, fazem parte da nossa realidade, sejamos cristãos ou pagãos. Ao experimentar o mal e as inevitáveis tribulações da vida, estes pobres cairão fatalmente na tristeza, no pessimismo, vendo tudo, inclusive o futuro, como mal, e assim caem no desespero. Em resumo, o que eles esperam, o que todos os homens esperam, é uma vida isenta de morte e isenta de qualquer sofrimento. Isto é, a felicidade eterna, que o mundo, com seus prazeres efêmeros e com as suas tribulações inevitáveis, é incapaz de fornecer.
como eles esperam somente no mundo e nas suas próprias forças, o destino desses pobres é o desespero. Por sua vez, aqueles que são tementes a Deus, que buscam fazer a vontade de Deus e andar de acordo com os seus mandamentos, buscando a eternidade, estes, por sua vez, contemplando a sociedade apóstata e inimiga de Deus desses nossos tempos, mas buscando sustento e reação em suas próprias forças naturais, vendo-se fraca em menor número, acabam estes por ser tentados pelo desânimo para o desespero. E é por isso mesmo que vários papas, como Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Pio XI, entre outros vários, apontam a tristeza e o pessimismo como um dos grandes males do mundo moderno, mesmo para os católicos. E com efeito, caríssimos, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da forma como o homem vai encarar a vida com seus consolos e suas tribulações. E nisso nós temos três grandes posições filosóficas que dão diferentes posições diante da realidade da vida. Em primeiro lugar, temos a escola epicurista, e como muitos porcos da sociedade de hoje, estes colocam o fim da vida nos prazeres sensíveis, nas riquezas, nas dignidades deste mundo. Cabe a eles aquela frase: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Os estoicos, por sua vez, têm um verdadeiro pessimismo da vida. Consideram maus todos os prazeres e consolações dessa vida, pela perturbação que eles causam. E justamente por isso consideram eles e qualquer paixão intrinsecamente maus, afirmando com Sêneca que a vida é amável pelo dom da morte que ela nos concede. Evidentemente, essas duas posições são diametralmente contrárias à visão católica. Por sua vez, os cristãos são aqueles que verdadeira e magistralmente explicam, interpretam, ordenam, unificam, elevam e, sobretudo, alegram a vida. Como diz Santo Agostinho, nossa vida que agora é esperança, depois converter-se-á em glória. E diz ele também, a vida desta vida mortal se resume na esperança da vida imortal. Ou seja, os prazeres e as consolações não são más nem boas, as tribulações não são más nem boas, tudo serve para que nós nos conduzamos por meio dos bens criados e também aproveitando as tribulações para alcançar a vida eterna. E assim, meus caros conspícuos, a esperança é o fundamento da vida. E isto diz o Sacrosanto Concílio de Trento: Eriguntur in spem, a vida cristã é erigida na esperança. Com efeito, a esperança nos engendra a vida, como assevera São Pedro, o príncipe dos apóstolos, em sua primeira epístola: Regeneravit nos in spem vivam. Ele nos regenerou na esperança viva. Meus caros, a virtude da esperança é extremamente necessária para a vida.
ela ilumina, alegra, eleva e dignifica a vida do fiel. O que distingue o espírito juvenil do espírito senil, velho, é, no fim das contas, a virtude da esperança. É senil o sujeito que, mesmo que tenha poucos anos, traga consigo uma penca de esperanças frustradas, de arrependimentos e remorsos. Ele vai ficar empacado, vai ficar rabugento e não vai fazer nada. Por sua vez, é verdadeiramente jovial o sujeito que possui sempre a esperança de alcançar os seus fins. Esperança, claro, que preencha verdadeiramente a sua alma com legítimos bens, que lhe mova a alcançar os bens, ou seja, os fins para os quais nós fomos criados. De fato, meus caros, a verdadeira esperança é aquela que nos oferece a verdadeira felicidade, é aquela que, sustentada pelos bens eternos, nos faz buscar os bens desse mundo de forma ordenada, a salvação eterna, e assim nos consola, nos impele e nos dá a felicidade. Claro, enquanto virtude teologal, a esperança, como sabemos todos pelo Catecismo de São Pio X, é a virtude sobrenatural infundida por Deus na nossa alma, pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. E assim ela se funda na bondade e na onipotência de Deus. Deus quer a nossa salvação. Para isso, nosso Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota do seu sangue na cruz por nós. E assim Ele não vai desistir de nós. E ao mesmo tempo, Ele é onipotente. Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação. Não há motivo para desânimo nem desespero. E assim, segundo São Tomás, na Suma Teológica, a esperança nos une a Deus, enquanto é Ele o princípio da nossa felicidade. Justamente pela salvação que nós teremos a verdadeira felicidade por toda a eternidade. É pela salvação que nós teremos a satisfação plena da nossa natureza. E é isso que Deus quer. E é para isso que Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. E assim tem essa virtude como objeto a nossa felicidade eterna, como fim último. E a graça nesta vida como meio que nos conduz a este fim. A esperança nos assegura os meios e o fim para o qual nós somos criados. E assim visa ela a vida eterna primeiramente, e em segundo lugar, todos os demais bens deste mundo que nos conduzam à vida eterna. E assim, caríssimos, fundamento da nossa esperança é a vida futura, é a certeza de nossa ressurreição. E assim a esperança se fundamenta em nossa fé. São Paulo apóstolo espera a ressurreição justamente porque Cristo ressuscitou. E assim diz ele: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Donde nossa miséria e nossa infelicidade está justamente em confiar e visar os bens dessa vida. A nossa miséria e nossa infelicidade está no fato de que, se nós nos fiarmos somente aos nossos esforços e somente ao mundo, nós vamos dar com a cabeça na parede, e feio, porque nós não somos capazes de por nós mesmos alcançar a eternidade. É justamente para que nós alcancemos a eternidade que Cristo veio a nós morrer, veio até nós para morrer na cruz.
Por isso, para ter uma esperança mais firme e mais consoladora e mais avivada, nós precisamos reconhecer humildemente a nossa miséria. E é justamente na nossa fraqueza, como diz São Paulo, que nós seremos fortes. E aí nós podemos também muito bem ver na esperança uma bela fonte de alegria cristã. A esperança, com efeito, meus caros, é o secreto manancial donde brotam as águas de alegria que jorravam do coração de São Paulo apóstolo durante as suas tribulações. Diz ele: superabundo gaudio in omni tribulatione nostra, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Também diz ele: não vos aflijais como aqueles que não têm esperança. E ainda diz ele com autoridade aos romanos para permanecerem fortes in fide, spes gaudentes, oratione instantes, firmes na fé, alegres na esperança e constantes na oração. Spes gaudentes, alegres na esperança. Não há motivo para ceder ao desânimo, ao desespero, nem mesmo à tristeza. Essas três coisas vêm da onde? Vêm do demônio. É ele que quer nos desencorajar, é ele que quer nos convencer de que é impossível a salvação. Ou seja, ele, que é o pai da mentira, quer justamente nos convencer de que Deus não é onipotente, de que ele não pode nos salvar, quando isso é uma verdadeira mentira, oriunda do pai da mentira. Devemos não somente ter essa esperança na eternidade pela cruz de Cristo, mas manter um olhar sobrenatural, ancorado em Deus e não no mundo, ou em nossa fraca carne. Se nós nos fiarmos somente em nós mesmos e no mundo, nós estaremos nos fiando em uma carne fraca, ferida pelo pecado original, no mundo que é contrário a Deus e a sua santa igreja, e por fim no demônio, que é o pai da mentira. Muitos, diante das mazelas evidentes da sociedade atual, muitos, diante dos acontecimentos do momento presente, entristecem-se, revoltam-se, voltam-se para os meios mundanos, até mesmo se afastando da reta fé, admitindo princípios liberais como a liberdade de consciência, a liberdade de religião, a liberdade de expressão, condenados por tantos papas como Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, e afastando-se da reta fé e acedendo a princípios contrários à fé, e portanto desobedecendo frontalmente São Paulo apóstolo, que nos manda permanecer firmes na fé, curvando-se a erros liberais, colocando o fundamento de sua esperança no mundo, em gurus, pretensos filósofos, psicólogos, etc., colocando sua esperança na política, com acampamentos, passeatas, imagens de WhatsApp, stories para boi dormir, threads de Twitter, status de WhatsApp, ou então colocando sua esperança na economia, na alta cultura tão podre, ou ainda são tentados a revoltar-se contra o próprio Deus, perguntando por que isto está acontecendo, porque depois de tantas orações, de tantos acampamentos, porque depois de tantos status de WhatsApp, ainda essas coisas acontecem.
Enfim, muitos são tentados a trocar a onipotência de Deus pelos meios capengas do mundo, ou até mesmo a trocar a onipotência de Deus pela sua própria capenguice. Isso é justamente uma grande falta de fé, uma cegueira do demônio, que excita desordenadamente as paixões dos homens, para que eles fiquem cegos e esqueçam de Deus, ignorem Deus e caiam de cabeça no mundo com todos os seus princípios e erros e falsas promessas. Muitos justamente perguntam-se nesses dias por que Deus ainda assim permite tais coisas. Por que este estado da sociedade? Como disse, é uma verdadeira falta de fé, uma verdadeira cegueira da alma, que impede de olhar com um olhar sobrenatural. Afinal de contas, o que nós queremos? O que nós esperamos? Acaso nós esperamos o paraíso na terra? Uma sociedade perfeita, própria da heresia milenarista? Ou então, por acaso, nós somos marxistas, materialistas, para querer uma coisa dessas? Ou então nós queremos cobrar Deus alguma dívida? Acaso nós achamos que Deus deve algo para nós? Se for para tratar de méritos, afinal de contas, o que é que nós merecemos? Se for tratar de Deus nos pagando algo, o que Ele deve nos dar? Nossa fé, meus caros, não é de magia ou macumba. A nossa fé é a fé na cruz de Cristo, aquele que é a própria santidade, inocência e divindade, e que se fez homem para derramar até a última gota do seu sangue por nós. É essa a nossa fé. Aquele que é a própria inocência sofreu mais do que qualquer homem vai sofrer na face da terra. E nós queremos estar de fora? Não sejamos fiéis macumbeiros, achando que cumprindo algumas meras condições, preenchendo um formulário, fazendo um checklist de obras, Deus nos deve dar aquilo que nós pedimos e nos livrar de todo sofrimento e de toda tribulação. Quem prometeu isso? Quem prometeu isso foi o demônio, explicitamente ao tentar Nosso Senhor no deserto. Jogue-se daqui e os anjos te pegarão, transforme essas pedras em pão. Se prostrares a mim, eu te darei tudo. Uma sociedade perfeita, sem nenhuma tribulação, sem nenhuma cruz, sem nenhuma dor. Uma sociedade perfeita, que é uma bela de uma mentira, porque isso não existe. Nosso objetivo é o céu, e não um paraíso mundano. Repito, o que nós merecemos? Se formos tratar de merecimentos, o cardeal Pie, arcebispo de Poitiers no século XVIII, tem a resposta. Nós somos miseráveis pecadores. Enquanto pecadores, nós merecemos sofrer, morrer e ir para o inferno. Se for para cobrar dívida, vai ser essa a dívida.
Se temos uma esperança, é o céu. E como? Abraçando a cruz de Cristo. Se nós temos uma esperança, é o céu, e será o céu pelos méritos da cruz de Cristo, não pela nossa força de vontade, como se fôssemos discípulos de coach. Tenhamos uma maior fé. Nessa vida nós teremos tribulações, e isso é inevitável. Seja cristão, seja pagão, vai passar por provações, por tribulações, por sofrimentos. No mínimo vai ter uma dor de barriga. Mas nós podemos passar essas tribulações de duas formas. Nós podemos passá-las sofrendo à toa como bestas, como porcos na lavagem, ou com a graça de Deus, vendo nelas a oportunidade de granjear méritos para o céu, de santificar-se, de crescer nas virtudes e de pagar um pouco pelos nossos inúmeros pecados. A esperança é ainda a âncora da nossa vida, é ela a virtude mais forte, donde São Paulo fala aos Hebreus, que ela é a firme âncora da nossa alma. Ela sustenta e estabiliza e assegura a nossa alma diante das inquietações do mundo. Com efeito, caríssimos, a instabilidade e a inquietação, as contínuas mudanças da vida, a fluidez dos fatos e acontecimentos que podem nos pegar de surpresa, podem frustrar as nossas expectativas, podem ser muito bem comparados à contínua agitação do mar. E a nossa alma, que almeja como o maior dos bens o repouso e a tranquilidade, muito sofre ao ver-se agitada, açoitada e arrastada por contínuas correntes de tribulações, que no final de contas são tão próprias a esse mundo como são as ondas ao mar. As tribulações nos inclinam à consolação sensível, nos inclinam a falsas estabilidades. O fato é que gozar de uma perfeita tranquilidade nessa vida é impossível, e nada mais do que uma ilusão demoníaca. Até mesmo os bens, como sucessos exteriores, vão nos agitar e vão nos perturbar, vão nos tirar do nosso foco. Mesmo uma boa mudança vai nos perturbar. O fato é que qualquer mudança vai abalar a nossa alma mais ou menos. E às vezes as ondas mais impetuosas vão sacolejar a nossa alma como se nossa alma fosse uma pequena canoa. Mas o fato é que a esperança deve estar lá como a âncora, que é a segurança do barco, que é a nossa alma. E assim, meus caros, nós podemos ver na esperança a garantia de paz. Isso porque a nossa vida não será levada ao acaso pela maré, porque ela tem um ponto fixo de segurança, que é justamente a esperança, que limita as forças estrangeiras dos inimigos que nos combatem e que buscam nos tirar a paz e a tranquilidade, fazendo-nos esquecer de Deus e da eternidade e fazendo-nos rebaixar aos prazeres e consolações podres do mundo. Claro, assim como o barco na tempestade pode até ser movido pela maré até alguma distância do ponto inicial, logo ele retornará ao seu ponto inicial por estar lá ancorado. E assim a âncora da nossa alma vai ser o bem eterno e imutável de Deus, da graça e da beatitude celestial. Bens estes para os quais nós somos criados, bens estes que são os únicos que vão saciar verdadeiramente a nossa natureza.
E assim, por meio da esperança, nossa alma ficará fixa neles, por maiores que sejam as tribulações. Nós vamos ser abalados, claro. Nós não somos repolhos, mas nós vamos permanecer atrelados ao nosso bem supremo, que é Deus. Portanto, caríssimos, peçamos a Deus esta tão importante virtude da esperança, sobretudo nos tempos atuais, já que somente a virtude da esperança vai nos dar a verdadeira alegria, a verdadeira segurança e a verdadeira paz. E só Deus pode nos dar, pois trata-se de uma virtude teologal que cresce juntamente com a fé e com a caridade. E claro, coloquemos em prática os meios concretos de nos manter firmes nas tribulações por meio desta belíssima âncora que é a esperança. Primeiramente, não coloquemos nossas esperanças nas coisas do mundo, achando que tudo vai se resolver pelos planos mundanos e não pela providência e pela graça de Deus. Em resumo, não vivamos como pagãos, achando que basta fortalecer a nossa vontade por meio de um coach ou de um guru, achando que basta algumas manifestações, achando que basta postar status do WhatsApp, que a sociedade vai mudar. Não, a sociedade vai continuar a mesma. A sociedade vai mudar somente na medida em que nós mudarmos. Cristo só vai reinar na sociedade se Ele reinar em primeiro lugar na nossa alma. Agora, se a gente age como pagão, Cristo não vai reinar. Nem vivamos como porcos no lamaçal dos prazeres. Bem sabemos que a luxúria engendra desde a morte da esperança na nossa alma até o próprio ódio à vida eterna. Não é possível se conformar e permanecer inerte diante de pecados reiterados contra a castidade. Necessário tomar decisões radicais, firmes e concretas, pois estes pecados cegam a nossa alma e vão nos levar ao próprio ódio de Deus, uma vez que aquele que se satisfaz unicamente com os bens e prazeres desordenados do mundo só quer saber desses prazeres baixos e não quer sequer escutar a respeito das realidades espirituais. Em segundo lugar, meus caros, alimentemos a esperança pela meditação das realidades eternas, pelas leituras espirituais, pelo estudo do catecismo, pelas boas pregações e formações. Nós não podemos amar aquilo que nós conhecemos. Como que nós vamos desejar alcançar aquilo que nós não conhecemos? Como que nós vamos querer recorrer a Deus se nós não nos lembramos dele? Em terceiro lugar, meus caros, alimentemos a esperança pela oração, porque a oração nos eleva a Deus, nos dá as graças que necessitamos, aumenta a graça em nós, que já é um antegosto da glória e da paz do céu. Justamente, nós precisamos pedir a Deus a salvação, e nós o fazemos pela oração. Nós precisamos ter a contemplação de Deus, e isso é pela oração mental, pela meditação, que vai nos colocar diante da nossa inteligência qual é o bem supremo, e vai mover a nossa vontade a querer alcançá-lo. Enfim, por último, meus caros, aumentemos a esperança pelos sacramentos da penitência e da comunhão. A penitência restaura em nós a caridade, e a comunhão a aumenta e aviva. E é justamente a caridade que excita em nós o desejo de possuir a Deus nosso Senhor, que é o fim da esperança.
que será aumentada na mesma medida em que aumenta o nosso amor. Por que nós esperamos? Porque nós amamos. E assim, se nós queremos ter uma maior esperança, nós precisamos ter uma maior caridade. E para isso, em primeiro lugar, devemos ter a cura da nossa alma pela confissão bem feita. Para concluir, meus caros, não nos perturbemos jamais, nem nos deixemos levar pelas ilusões do demônio, por pior e mais dolorosas que sejam as tribulações. As tribulações não são confortáveis, isso é óbvio, não é legal, nós não somos masoquistas que gostamos da dor. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo, no Jardim das Oliveiras, agonizou verdadeiramente até suar sangue diante da perspectiva do sofrimento e da morte. A cruz não foi legal, não foi agradável. Ele sofreu atrozmente e ele não merecia. Porque nós devemos manter a esperança e a tranquilidade, porque nós almejamos um bem maior que nada nesse mundo pode suprir, que é a eternidade. E nós temos a certeza que nós temos ao nosso alcance os auxílios do amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos nosso olhar para a cruz e nos unamos a ela por essas nossas pequenas cruzes, que são oportunidades de santificação e penitência. Se vem a nós a inclinação de reclamar, de praguejar, Deus nos livre. Se vem até nós o espírito do demônio de nos questionar por que isso está acontecendo conosco, lembremos da cruz. Aconteceu com o nosso Senhor e Ele não merecia. Agora, quem nós pensamos que somos? Nós temos inúmeros pecados e nós merecemos. Qualquer que seja sofrimento e tribulações, nós merecemos. E mais do que isso, não permaneçamos nesse negativismo. Deus manda isso para nós como oportunidade de santificação e de penitência. Como escreveu Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Deus é o único necessário. Não há por que nos perturbarmos, sendo que nós temos Deus conosco. E não somente pela graça, pronto para nos ajudar. Deus está aqui conosco. Ele quis permanecer conosco. Com efeito, meus caros, Deus não nos arma ciladas nem nos abandona. Não nos percamos, tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. E continuamos firmes na fé, alegres na esperança e constantes na oração, em direção ao céu, neste novo ano, neste ano de 2023 da salvação e 2776 da fundação de Roma. Lembramos que nós pertencemos ao rito romano, à Santa Romana Igreja, que é a barca da salvação para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.